Bem-vindos à segunda parte deste debate entre os chefes dos grupos políticos do Parlamento Europeu. Presentes no estúdio estão Mónica Frassoni pelos Verdes, Nigel Farage do Grupo Independência e Democracia, Graham Watson da Aliança dos Liberais e Democratas Europeus, Cristiana Moscardini da União para a Europa das Nações, Martin Schulz pelos Socialistas, Francis Wurtz pela Esquerda Unitária Europeia e Joseph Daul pelos Populares Europeus. Esta segunda parte do debate é consagrada às perspectivas para a próxima legislatura e a minha primeira questão é, sem o Tratado de Lisboa, quais são as perspectivas para o Parlamento e para a Europa? A pergunta é para si, Nigel Farage. Sabe, dois países votaram não à Constituição. Então eles pegaram no mesmo pacote, mudaram-lhe o nome e chamaram-lhe Tratado de Lisboa. E o único país que votou, votou não. Pouco antes, apenas dois países puderam votar no euro e ambos votaram não. O que acontece é que as pessoas nesta mesa representam uma classe política que acredita nestas instituições e estão no seu direito. Mas as populações da Europa acreditam cada vez menos. É mesmo muito difícil fazer prognósticos sobre o resultado destas eleições, mas eu acredito que o nível de votos de protesto vai ser enorme. Graham Watson acha que vamos finalmente adotar o Tratado de Lisboa e ter uma Constituição remodelada e revista, à qual dissemos não num primeiro referendo, como no caso irlandês? Penso que vamos ter um Tratado de Lisboa. Alguns tentam opor-se. Há várias organizações que lutam contra o documento, que são talvez financiadas pela extrema-direita dos Estados Unidos, que não quer ver o desenvolvimento da Europa. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que uma grande maioria da população europeia quer ver o desenvolvimento da Europa, porque sabe que somos mais fortes quando estamos juntos e que somos mais pobres quando nos separamos. Agora, na minha opinião, é muito provável que tenhamos um Tratado de Lisboa, mas que vai ser preciso esperar talvez mais 6 meses para o adotarmos. Mónica Frassoni? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não é verdade que as populações disseram não a mais Europa. É falso. Eu acho que a ideia segundo a qual de um lado há a população e do outro as pessoas do Parlamento é completamente falsa, porque quer queiramos, quer não, nós representamos aqui os cidadãos europeus. E é preciso que os cidadãos europeus estejam motivados para ir votar e exprimirem o que querem. O Tratado de Lisboa representa um pequeno passo em frente para que as instituições, tendo em conta as suas competências, funcionem melhor. Portanto, será muito positivo se adotarmos o Tratado de Lisboa. Mas a história da transformação democrática da União Europeia não acabou e eu penso que sem o Tratado vai ser muito difícil agir de forma importante e positiva, nomeadamente no que diz respeito às alterações climáticas na cena internacional. Joseph Daul acha que a próxima legislatura do Parlamento Europeu deveria ser a legislatura que vai limpar os destroços de 3 referendos que disseram não aos tratados europeus? Eu acho que a presidência francesa demonstrou que também sabemos trabalhar sob o Tratado de Nice. E trabalhamos bem. Trabalhamos mesmo de forma unânime. É óbvio que precisamos do Tratado de Lisboa para avançarmos melhor, para melhor gerir a Europa. Mas com o Tratado de Nice a Europa não desaparece. Não me agradaria que grupos como o de Nigel Farage pensem que se não houver Tratado de Lisboa a Europa desaparece. Não. A Europa continua e os cidadãos querem que encontremos soluções para os seus problemas. São os governos de centro-direita que governam atualmente em cada país que avançam e que propõem soluções. Os pequenos partidos que não têm nada a ver, nada a dizer, que não têm nenhuma responsabilidade, podem dizer o que quiserem. Essa é a diferença entre as pessoas que têm responsabilidades e as pessoas que podem dizer o que querem, porque não podem nem querem demonstrar nada. Francis Wurtz sente-se visado, sente-se corresponsável por esta situação. Você fez campanha contra a Constituição. Eu venho de um país que votou maioritariamente ao nível dos seus cidadãos contra o projeto de tratado constitucional e eu fui um ator importante nessa batalha.
Mas gostaria de explicar que estou em total desacordo com a concepção de Nigel Farage, o que significa que não há o não de um lado e o sim do outro. É mais complicado do que isso. Sim, mas concretamente o resultado é o mesmo. O problema é o modelo liberal que está previsto no Tratado de Nice, de Lisboa, e que estava no Tratado Constitucional e no Tratado de Maastricht. Temos que mudar. Esse é o âmago do que eu chamei crise de legitimidade. Acha que os dois tratados, em primeiro lugar o Tratado Constitucional e depois o Tratado de Lisboa, são tratados neoliberais? Os que pensam que o Tratado de Lisboa ou a Constituição eram menos sociais do que o Tratado de Nice, sob o qual estamos hoje, não leram o texto. Para responder claramente, é mais social. Não é o que pretendíamos, mas constitui mesmo assim um progresso. Mas permita-me abordar a questão da democracia. O colega Farage pertence a um grupo que defende a legitimidade do referendo. Isto implica que nos países que tradicionalmente não conhecem o referendo sobre os tratados internacionais, a ratificação parlamentar é menos válida do que um referendo, o que me parece pouco aceitável. Os Estados Unidos são um país que não sabe o que são os referendos e que é mesmo assim democrático. A Alemanha não tem uma tradição referendária. E vou dizer-lhe porque é que na Alemanha eu sempre estive contra os referendos. Vejamos o caso do alargamento. Ouça-me primeiro e depois ri. Imaginemos que na Alemanha, por exemplo, na altura do alargamento, houvesse referendos sobre a Polónia, a República Checa, etc. Não me parece que teria sido uma boa ideia na Alemanha de submeter o alargamento da União Europeia a referendo. E a ratificação do Bundestag e do Bundesrat foi absolutamente democrática. Para terminar, Sr. Farage, houve 4 referendos sobre a Constituição. Um na Holanda, contra. Um em França, contra. Houve mais 2, em Espanha, com 72% a favor, e no Luxemburgo, com 60% a favor. No conjunto dos países que organizaram o referendo, houve uma maioria de cidadãos a favor da Constituição. Respeite o senhor também a democracia. Respectez-vous aussi la démocratie. O que está a dizer, Sr. Schulz, as implicações do que está a dizer em relação ao conceito de democracia são verdadeiramente terríveis. Está a dizer que não devemos perguntar aos alemães que opinião têm, que temos que os guiar. É assustador. Nunca me esquecerei que no dia a seguir ao não irlandês você disse no Parlamento que não nos devemos render ao populismo. E espero que peça desculpa pelo que disse. É absolutamente... Você é antidemocrático. Você acredita que uma classe dirigente sabe o que é melhor para o cidadão comum. É monstruoso. É uma honra ser tratado de antidemocrático por si. Muito obrigado. Merci beaucoup. Madame Muscardini.